de discussão do Código é a proteção dos recursos hídricos, né, que tem, obviamente, uma importância fundamental também para a agricultura, para a qualidade de vida das populações humanas, né, e a proteção que o Código procura trazer para esses ambientes, né, é a base. Eu acho que o próprio decreto de 34, né, ele já tinha um foco muito direcionado para a conservação de recursos hídricos. E, nesse particular aqui, senador, eu queria chamar a atenção, né, sobre alguns aspectos. O primeiro é que nós temos a definição da vegetação ripária como APP, hoje no artigo 2º do Código, definindo faixas a partir, né, da margem do rio. Houve uma certa confusão com relação a esse particular, né, já que o texto hoje do artigo 2º do Código remete ao nível mais alto, quer dizer, você mede as faixas de APP a partir do nível mais alto. Nós tivemos em 2002 uma resolução do CONAMA que procurou definir o que era nível mais alto e remeteu essa definição ao nível atingido pela cheia sazonal. Isso gerou uma série de problemas em termos de aplicação prática, né, porque a cheia sazonal é a cheia em período anual. Então, é óbvio que num determinado ano você pode ter esse nível atingindo um ponto que não é exatamente o mesmo que atingiu o ano passado e nem vai ser o mesmo que vai ser atingido no ano subsequente. Então, gerou essa instabilidade e essa insegurança jurídica bastante grande. Um outro ponto é que, sobre essa interpretação, todas as áreas de planícies, né, obviamente que em algum momento de cheias mais extremas elas também passam a ser inundadas e, por essa interpretação mais ampla, tudo isso virou rio, né? Então, nós levantamos uma discussão bastante grande sobre isso. O Roberto, principalmente, que está aqui na mesa conosco, também participou muito intensamente nesses últimos 4 anos desse debate. E nós precisamos centrar um pouco essa discussão agora no Senado, resgatando essa função da União no que tange a sua competência nessa matéria concorrente, né? E a legislação é muito clara ao definir que o papel da União nesse particular é estabelecer norma geral. Então, o Código Florestal ele tem que resguardar esse condão de ser uma norma geral, portanto, de aplicação nacional. Então, nós precisamos entender que, não necessariamente, né, os dispositivos do Código eles já tenham que dar uma proteção, digamos assim, integral a tudo, porque você tem que remeter, a Constituição faz esse tratamento, né? Você tem que remeter obrigatoriamente a responsabilidade para os estados de fazerem essa complementação da legislação nacional, aí sim atendendo a essas peculiaridades regionais. A mesma situação eu entendo que nós temos na questão urbana. Como o Carlos mencionou muito bem, as peculiaridades de ocupação urbana elas são muito mais críticas do que no espaço rural, até pela implicação direta que tem, né, com relação ao risco imposto às ocupações humanas. Então, a legislação estadual, a legislação municipal associada aos planos diretores, ela tem que necessariamente fazer essa complementação da regra geral nacional. O que nós assistimos e o que tem gerado muito conflito é que, na maioria das situações, nós assistimos o inverso. A legislação estadual ou os planos diretores querendo trazer regras menos restritivas do que a regra geral nacional. Então, eu chamo a atenção para esse detalhe aqui, senador Eduardo, porque nós precisamos ter clareza de que um texto de código nacional, ele tem que resguardar essa função de ser uma regra geral, portanto, de aplicação nacional. E é óbvio que, nesse contexto de uma regra geral, ela não vai poder estar absorvendo integralmente todas essas peculiaridades que nós temos num país como o Brasil. Agora,